A todos. Bom, o vídeo de hoje ele é uma continuidade de um vídeo anterior, em que eu estou tratando daquele triângulo lá famoso da engenharia de materiais, né, que fala da questão do estrutura, propriedades, processamento, né, e tudo isso, né, para implicar num produto final, né. Então eu tratei no vídeo anterior muito sobre a questão da composição química, né? Aspectos relacionados ao polímero em si, a estrutura do polímero, né? E hoje eu vou falar um pouquinho do processamento, né? Eu estava pensando que esse vídeo ia ser bastante longo, né? Mas eu vi que eu posso fazer um resumo dele, né? Porque, na verdade, o assunto é extremamente vasto, né? Então, você não pode tratar de todo esse assunto, né, sem fazer uma disciplina de processamento de polímeros, né, que normalmente seria, digamos assim, uma sequência dessas aulas, né, que eu estou falando nesses vídeos aqui para vocês, né. Então, é, o que o processamento pode influenciar, né, num produto final, né? Então, a princípio, o que eu poderia pensar como assim, como algo mais importante que o processamento proporciona, né? Ele é para dar forma, né, a um produto, né? Mas sendo que ele tem um papel muito mais ativo, né, do que simplesmente dar forma a um determinado tipo lá de polímero, né? Na verdade, você tem toda uma possibilidade aí, né, de manipular propriedades, né, a partir do processamento, né? Então, eu diria que o primeiro aspecto, né, o mais importante, assim, como ponto de partida, né, seria o processar corretamente, né? Você tem que ter um equipamento adequado, você tem que processar de forma adequada, né? Para que o produto saia, né, com aquelas características, né, mínimas ali desejadas, né? Então, não adianta, se você fugir, vamos supor, que você queira dar um ganho ali de produtividade, né? Então você sempre vai ter um limite para isso, né? Você sempre vai ter um limite, por quê? Porque de repente vão começar a surgir defeitos no produto, né? Como por exemplo, vamos pensar aqui num caso, por exemplo, se você resfria um material muito rapidamente, né, vamos supor num processo de extrusão ou até de injeção, né, há uma possibilidade de você gerar defeito como vazio, né, e isso aí vai ter uma implicação lá no final, né, nas propriedades finais, né, isso aí vai ser um concentrador de tensão, né, então o produto ele vai sofrer, né, uma falha com certeza durante o uso, né, uma condição bem, digamos assim, mais branda do que seria esperado caso a peça tivesse, digamos, tivesse com a sua plenitude, né? Tivesse realmente com a sua tivesse sido produzida de forma bem feita, né? É, sei lá, você pode gerar peças empenadas, né? Se você tem um resfriamento mal feito, né? Vamos supor um resfriamento desigual, né? É, outro aspecto importante associado a isso seria, por exemplo, a possibilidade do produto resultar com tensões internas, né? Então existe uma gama de situações aí, né, que você pode acabar tendo um produto final com defeito, né? Então o processar corretamente, né, isso a cada dia mais tem sido mostrado que você vai ter um ganho no final, né? Então às vezes você quer acelerar por um lado aqui, mas você vai acabar perdendo no outro, né? Ok? Então, por exemplo, a gente viu aqui que um outro aspecto, por exemplo, que a gente pode manipular, né, com o processamento foi o grau de cristalinidade, né? O grau de cristalinidade a partir de uma velocidade de resfriamento diferente, né? Então você acaba tendo uma possibilidade de modificar o produto também, né? Então às vezes, né, desejável, né? Você pode impedir uma cristalização, né? Você pode fazer uma cristalização seja maior, né? Tudo isso a partir das condições de processamento devidamente ajustadas, tá ok? Então, como eu já fiz uma associação, né, num vídeo anterior, se você altera a velocidade de resfriamento aí de um produto, vamos supor, no processo de injeção, de um produto semicristalino, né, de um material que tende a cristalizar, então você pode
variar, né, o grau de cristalicidade final e, portanto, as propriedades, né, como a rigidez, né, a resistência mecânica, né, a dureza. Né. Então, isso aí já seria uma forma de você manipular mesmo, né, as propriedades finais de um produto. Né. Outra coisa que o processamento possibilita é a geração de outros produtos, né. Como, por exemplo, vamos pensar, você tem um polímero ali que é de baixo custo, ou então um polímero de processamento muito fácil, né? E por outro lado, você tem um produto de qualidade, de propriedades mecânicas, um outro polímero, né, de propriedades mecânicas muito boas, né, muito elevadas. Né. Então, o cara que é um prático, digamos assim, ele pode, eu vou colocar um certo percentual aqui de um, com um certo percentual de outro, fazer uma mistura aqui que eu vou até acabar tendo um polímero que tem uma mistura, né, que vai ter propriedades não tão boas quanto se eu utilizasse aquele sozinho, porém boas o suficiente para eu usar. Somado a isso, o ganho de processabilidade ou a redução de custo, né, que o segundo polímero pode proporcionar. Né. Então isso é feito demais. Né. Agora, e isso aí seria o conceito de blenda, né? Blenda polimérica, que é uma mistura física, né, de polímeros. Né. Porém, como eu já disse em um vídeo anterior, é, né, fundamental, né, que você faça uma avaliação prévia, tá? Porque não é assim, se eu tenho uma propriedade A, ou tem uma propriedade B, se eu juntar os dois aqui vai dar A mais B sobre 2. Não é bem assim, né? Se você não tiver cuidado, se você não fizer uma avaliação prévia, você pode ter uma propriedade final inferior até daquele de menor qualidade, né? Porque tem uma questão aí que vai dominar é a interface, né? Considerando que esses materiais vão segregar, né? Que é uma tendência muito comum para os materiais poliméricos, tá? Então, é, seria uma possibilidade aí, né? Por exemplo, você misturar materiais, né? Fazer blendas, né? Então, o processamento possibilita isso. Claro que eu falei mais de uma questão de meio que tentativa e erro, né? Isso é realmente feito, né? Pelos casos que são práticos, né? No dia a dia da empresa, mas não tenha dúvida que no mercado, né? Existem muitas blendas, né? Comerciais por aí, né? E nesse caso o cara não precisa ter essa dor de cabeça de avaliar se a propriedade vai ser maior ou pior, né? Porque muitas vezes o cara que tem um equipamento de processamento, às vezes ele não tem nem como avaliar, né? Porque às vezes ele não tem um laboratório, né, que possibilite isso. Né? Então, essa parte aí de blendas, ela é uma realidade hoje de mercado, né? E, e nesse caso, né, a gente pode até partir de uma visão diferente, né? Que visão diferente é essa? É o fato de eu pensar no processamento como um gerador de produtos novos, né? Ou seja, não é só o cara da síntese que vai gerar polímeros para colocar no mercado. Né? Eu posso ser um desenvolvedor de blendas poliméricas. Né? Eu posso comprar uma extrusora, colocar num galpão e a partir daí eu gerar produtos novos. Né? Então eu estou falando de processamento. Né? Em nenhum momento aí eu vou precisar de síntese. Né? Eu vou precisar do cara da síntese na hora de fornecer esses produtos de partida, né? esses polímeros. Né? Para que eu faça as minhas misturas. Né? Então existem muitas empresas de, de fabricação de blendas, né? De desenvolvimento de blendas, que não são empresas de síntese. Tá? Então o processamento pode ser visto também a partir disso, do cara que vai só desenvolver esse tipo de produto, né? E não o produto final. Né? Ele vai fornecer para um cara que vai fazer a peça, né? Digamos assim. Tá ok? E como eu falei de blendas, né, que é a mistura física de polímeros, né, eu posso pensar em outras misturas, né, que seria uma coisa, né, trivial, né, da área de polímeros. Né, praticamente nunca um polímero é usado sozinho, né, ou seja, puro. Ele sempre tem alguma aditivação. Né, eu já falei um pouquinho que às vezes já nas empresas de síntese você tem, né, alguma aditivação básica, né, como os estabilizantes, né, os lubrificantes, né, que vão ali proteger o polímero contra a degradação ali no processo de peletização e também durante o uso final. Né? Essa aditivação já protege o polímero também um pouco ali contra a degradação durante o uso final. Né? Mas eu estou falando de uma ativação maior, né?
Eu estou falando de aditivação que você pode fazer, né? Ou seja, o processamento possibilita para que você tenha uma manipulação das propriedades do produto, né? Então essa manipulação aí, ela pode ser, por exemplo, fazer um produto esponjoso, né, colocando um agente de expansão, né? Então isso aí vai ser feito na hora de processar mesmo, na hora de fazer o produto final, né? Você pode fazer uma pigmentação, né? Você pode colocar um aditivo retardante de chama, né? Entre outras coisas, né? Um anti-UV, como eu falei num vídeo anterior, né? Um antistático, né? São N aditivos que existem por aí, né? A ciência da aditivação ela é bastante vasta, né? Em termos de disciplina universitária, né? Normalmente são disciplinas de 4 créditos, né? Então você tem muito assunto, né? Para tratar, né? Nessa, sobre esse tema aí, o tema da aditivação, né? Porque você tem que ser muito rigoroso, né? Às vezes você coloca uma coisa ali para pigmentar, mas ela pode acelerar, né, um processo de degradação, né? Por quê? Porque às vezes de repente tem um elemento químico ali como um resíduo metálico que pode catalisar, né, um processo de degradação, né? Às vezes você tem um, sei lá, N possibilidades, tá? Teria que realmente falar em cada caso, né? Por exemplo, testar se um dado aditivo, por exemplo, um plastificante, ele realmente é útil para um certo polímero, né? Às vezes você quer usar um plastificante ali, mas às vezes o polímero tem uma cristalinidade alta. E a cristalinidade alta, normalmente, polímeros com cristalinidade alta, eles têm uma pouca aceitação de níveis altos de plastificante, né? Então você teria que fazer uma avaliação prévia, né? Mas eu estou querendo mostrar para vocês aqui que existe uma amplitude muito grande, né, de possibilidades, né? Amplia-se demais, né? Se você pensa, né, na aditivação, né, e assim conseguir usar, ou seja, aquele polímero que a princípio ele pode ser inadequado para uma certa aplicação, de repente uma aditivação adequada pode trazê-lo, né, para essa possibilidade de ser usado, né? Tá ok? Outra coisa seria o que o processamento pode fazer com o polímero é degradá-lo, né? Então você tem que sempre fazer uma avaliação para que o polímero não degrade, né? Às vezes um simples perfil de rosca, né, ele pode ser inviável para processar um certo polímero, né? A cada dia mais os caras estão desenvolvendo, fazendo como é que chama? Simulação, né, sobre a rosca ideal para cada polímero, né? Porque às vezes você pode ter um perfil ali que impeça, né, de um polímero ser processado por aquela rosca, por exemplo, uma rosca de extrusão, claro que eu estou falando, né? Eu lembro de uma vez, né, de um projeto que eu tive a possibilidade de participar, né, em que o polímero saía do reator com uma qualidade X lá, que era interessante, né, para o que a gente queria, ou seja, ele estava dentro das condições que a gente queria. Então a gente testava o material ali na forma de pó, por exemplo, e ele passava no teste, né? Então a gente fazia um processamento ali em pequena quantidade, numa extrusorinha de laboratório, que era extrusora monorrosca, e ele também passava no teste, ou seja, aquela propriedade X ali que a gente estava buscando, o material passava. Quando ele era transformado em pellet, né, em uma extrusora de laboratório, né, e em seguida a gente fazia o ensaio que a gente queria. Agora, como a gente ia fazer uma produção grande, em escala piloto, né, a gente ia precisar fazer um processamento relativamente grande, né, para mandar para o cliente, né, que era o alvo principal desse desenvolvimento, né. Então a gente tinha nessa época, né, nesse local que eu trabalhava, existia uma extrusora dupla rosca que ela tinha uma capacidade muito maior do que a extrusora de laboratório, né. Então, como a quantidade a ser processada era muito grande, então a gente pensou em usá-la, né? Sendo que quando o material começou a ser pelletizado nessa extrusora, que ela tinha uma capacidade mais ou menos ali de uns 60 quilos por hora, né? Então quando a gente voltou a fazer o teste que a gente queria, aí o material passou a ser reprovado nele, né? Aí quando a gente voltou para o laboratório e fez um ensaio a partir da extrusão da extrusora de laboratório,
o material passou no teste. Então a gente viu que o problema era com a extrusora de planta piloto, né? Que nesse caso tinha um detalhe aí, né, que a extrusora de laboratório ela era monorrosca, né, só tinha uma rosca. E a extrusora da planta piloto ela tinha duas roscas, né? Então o material passava no teste de dupla rosca, mas não passava quando era processado na de monorrosca. Né? Sendo que a extrusora de laboratório ela tinha uma capacidade de 10, 15 quilos por hora. Né? Então imagine você ter que produzir uma quantidade grande, assim, mais de uma tonelada, né? É, por extrusora, numa extrusorinha que só tinha capacidade de 10 quilos por hora. Né? Mas sendo que foi a única solução aí, né? A gente teve que gastar um tempo a mais, né? Fazer um turno maior ali e processar essa quantidade aí, né? Em laboratório, numa extrusora adequada, né? E no caso, esse material acabou tendo uma aprovação no cliente, né? E quando ele foi produzido uma quantidade maior, que em escala comercial, aí a extrusora da planta comercial ela tinha o mesmo perfil, né, da extrusora de laboratório. Então não teve esse problema aí na hora de processar na planta comercial, né, em relação ao problema que a gente teve no processamento de planta piloto. Tá? Ok? Então foram alguns exemplos aqui que eu estou dando para vocês, né, da possibilidade, né, de processamento você usar como uma possibilidade também de você ajustar a propriedade, né? E lembrando, como eu falei, né? O processamento correto é fundamental, né? Você tem que conhecer o equipamento, você tem que conhecer o polímero, né? Para que de repente você não perca, né, produto, né? Você não tenha um rendimento baixo, né? Se você não escolhe, né, as condições adequadas de processamento, né? Uma, um outro exemplo que eu poderia dar aqui de processamento seria, por exemplo, a orientação molecular, né? Então, você, quando vai fabricar uma fibra, por exemplo, e você sabe que uma das características principais da fibra, no caso da fibra polimétrica que eu estou tratando aqui, né, é a alta rigidez, né? Então, e essa alta rigidez ela é dada exatamente pelo quê? Pelo fato das moléculas polimétricas estarem todas alinhadas, né, naquela direção ali, né, da fibra, né, na direção do eixo da fibra. Né? E isso é possibilitado por um puxamento, né, numa dada etapa ali do processamento. Né? Então, isso aí é mais um exemplo. Não é o polímero, claro que o polímero é fundamental, né, o polímero que você escolhe para possibilitar essa etapa aí do processamento. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o processamento em si, né, ou seja, o fato de você promover esse puxamento sob condições adequadas, faz com que a rigidez desse polímero ela tenha um aumento assim fantástico. Né? Tem certas fibras que alcançam valores de, sei lá, em torno de 100 GB de módulo de elasticidade, né? Coisa que um polímero, em regra, no máximo, tem ali 3, 4 gigapascal, né? Só o termofixo, que às vezes você pode ter 5 a 7, né? Mas, considerando um termoplástico tipo, um polímero amorfo tradicional, né? Você tem no máximo 3, 4 gigapascal, né? E de repente um processamento, né? Ou seja, você dá um puxamento ali, né? Em uma etapa do processamento e fazer com que essas cadeias polimétricas se orientem, né? Faz com que essa rigidez aí ela alcance valores muito elevados, né? Ok? Então, um outro aspecto, por exemplo, né? Você vai processar uma borracha, né? Então você tem que dar as condições adequadas ali para que você alcance, né, aquele percentual, né, de vulcanização, você quer de reticulação, né, intermolecular. Então você tem que saber a temperatura adequada, qual o tempo, né, para que você atinja aquele grau de reticulação. Né. Então você tem que conhecer, né, tem que conhecer o processamento, tem que conhecer o seu produto, né, para que você processe corretamente, né, e aí você tem essas possibilidades todas de manipulação, como eu estava dizendo. Né. Você usar aditivação, você fazer blendas, né? Então tudo isso é, são fatores muito importantes, né? Para que você consiga ter produtos dentro daquelas propriedades finais lá que você busca. Tá ok?